Mais um podcast Conexão Jovem com vocês nesse maio, maio laranja, o 18 de maio, que é uma data tão importante nacionalmente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para a nossa cidade. E hoje eu estou aqui com a Nayara, que é conselheira tutelar, estou com a Ana, que é aprendiz aqui da FET. Eu quero que a Nayara se apresente, conta para nós um pouquinho quem você é, como é que você chegou, onde você está hoje, Nayara, e seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Eu sou a Nayara Borges. Eu sou assistente social de formação. Hoje eu estou no terceiro ano de mandato como conselheira tutelar aqui da cidade de Uberaba. Hoje aqui em Uberaba a gente tem 3 conselhos tutelares. Um mudou recentemente, né, tá lá no perto da Praça Pôr do Sol, e o 2 e o 3 continuou no mesmo lugar por enquanto, lá no Abadia, mas vai ter essa descentralização do conselho 2 também, que cada um vai ficar no seu território. A gente acredita que daqui 2 meses o conselho 2 já tenha mudado também. Que bom, assim vocês conseguem atender todos os territórios de uma forma bem abrangente, né. Isto é. Somos 3 conselhos, cada um tem seu território ali, o leste, o oeste e o sul. Era, vamos começar quebrando um pouquinho, gente, tem muito mito, muita coisa que é verdade, muita coisa que é mentira, que se fala hoje sobre o conselho tutelar. Vamos começar quebrando um pouquinho desses paradigmas que a gente tem? Uhum. Primeira pergunta, mito ou verdade? É verdade que o conselho tutelar tem o poder de chegar em uma casa, tirar o filho dos pais na mesma hora? Ou existe um processo antes disso? Não, é mito. O conselho tutelar a gente não faz acolhimento, a não ser em casos excepcionais, que a criança esteja em situação de risco iminente. Mas antes disso tem todo um processo. Quando uma demanda chega ali para a rede de proteção, para o conselho tutelar, a gente aplica as medidas protetivas, que é para a rede de proteção, CRAS, CREA, Saúde, ASOSC, enfim, toda essa rede de proteção aí que compõe, né, na proteção da criança e adolescente. A rede acompanha essa criança, né, e a gente vai acompanhando ali, e aí se de tudo acabou, esgotou todas as possibilidades, a criança ainda está em situação de risco, a gente caminha para o Ministério Público, abre-se uma notícia de fato, o MP judicializa para a Vara da Infância e da Juventude, e aí somente o juiz tem o poder ou não de fazer o acolhimento daquela criança ou adolescente em situação de risco. Mas antes disso tem todo um processo. Ficou claro, gente? Existe um processo. O conselho simplesmente não dá na telha da Nayara e fala assim: eu vou lá hoje tirar aquela criança daquele pai, daquela mãe. Não, gente. Existe um processo para isso acontecer, né? Ana, eu sei que você tem algumas dúvidas também, conta pra gente. Nayara, eu queria te perguntar, muita gente acha que o conselho tutelar é um policial, mas qual que é a real diferença entre o conselho tutelar e a polícia? Tá, o conselho tutelar ele é um órgão protetivo, a gente aplica medidas protetivas. A polícia ela apura crime, então a gente não investiga, esse é o papel da polícia. Então numa situação de violência sexual, foi feita uma denúncia, o agressor está lá dentro, o possível agressor está lá dentro, aí ação o conselho tutelar. Não, o conselho tutelar ele vai ser comunicado posteriormente a isso. A primeira, pessoa que vai ser acionada ali precisa aplicar, né, tomar todas as medidas é a polícia. Tirar aquele agressor da casa ou, dependendo da situação, conduzir ele, né, no período de flagrante, encaminhar a criança, adolescente para o HC e posteriormente isso a gente vai estar recebendo um boletim de ocorrência, esse relatório do HC, para que a gente possa aplicar as medidas protetivas posteriormente a isso. O Nayara, é muito importante também, às vezes a gente pensa, o adolescente pensa, ah, o conselho tutelar serve para me punir. E não é esse o caráter do conselho tutelar, né? Uhum. Ele é de proteção, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso, para o adolescente ter bem, muito claro na cabeça dele, o conselho tutelar vem me punir, ele vem me levar. Não, é a prevenção, é a proteção dele, não é verdade? Isso, porque isso é um mito, né, mas ele existe até hoje, todo mundo às vezes muitos pais chegam lá: "Olha, eu vim aqui, você vai lá em casa dar um susto no meu filho", como se a gente fosse o bicho-papão, né. Então muitas vezes quando a criança vai lá, já entra chorando, achando que parece que vai tomar vacina. A gente não é um órgão de caráter punitivo, a gente está ali para proteger, para resguardar o direito daquela criança e adolescente. Então, muitas vezes, quando a gente chama ali a criança e adolescente para conversar, é para prevenir, dialogar, entender o que está acontecendo com ele, para que a gente possa ajudar. A gente quer ajudar e a gente está ali para isso mesmo.
E aí, quando a gente caminha para a rede de proteção, é que a gente identifica que está precisando de algum acompanhamento psicológico, psiquiátrico, questão de evasão escolar, às vezes por trás daquela evasão, o que está acontecendo? Não é porque o adolescente está rebelde, simplesmente não quero ir mais. Por trás de uma evasão sempre tem algum contexto. Então, a gente está ali para auxiliar e para ajudar, para proteger mesmo. Então, a gente não está ali para punir, para chamar atenção, para ensinar mãe, pai, criar filho, não. A gente está ali para orientar mesmo. Gente, existe toda uma rede, como a Nayara mencionou, uma rede de proteção, que trabalha para proteção de vocês. Então, assim, tanto o Ministério Público, tanto o Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, não são lugares de punição, eles são lugares de proteção para crianças e adolescentes que estão tendo seus direitos violados de alguma forma. E é muito bom a gente ter claro isso na cabeça, porque a gente tem que ter o Conselho Tutelar, né, Nayara, como um aliado, e não como um opressor. Vou usar a palavra opressor porque vocês vão entender. Então, que sejam um aliado, gente. Tenham isso muito claro na cabeça de vocês. E se um vizinho ou um colega de escola denunciar o que viu, o agressor fica sabendo? Como que funciona esse sigilo? Tá, não, em toda situação, o conselheiro tutelar, ele nunca fala quem foi o denunciante. Então, independente ou não, se ligar no Disque 100, ir pessoalmente no conselho tutelar, ir na escola, esses comunicados vão chegar até nós do conselho tutelar, e a gente, na maioria das vezes, a gente não faz o atendimento com o suposto agressor no caso de violência sexual, tá? A gente faz com a família. E ele não fica sabendo, de hipótese alguma, da onde que veio essa denúncia, quem denunciou. Isso não é É um sigilo absoluto. não é uma opção. "Ah, eu quero saber quem denunciou". Pode ser até a própria mãe denunciando o companheiro, a gente não fala, a gente vê de forma sigilosa, vê pelo Disque 100. Mesmo que vá lá pessoalmente, a gente fala que veio pelo Disque 100 ou veio de forma anônima, a gente não fala. Nayara, existem alguns sinais, né, de alerta. Para os nossos adolescentes eles entenderem bem qual que é a diferença, como identificar quando é um toque de carinho, de amizade, de afeto, quando não é um toque de afeto. O que acende o sinal de alerta e fala assim: opa, a gente está quebrando uma linha que é do afeto e passando para uma linha que é uma linha que pode caminhar para um abuso. E vale ressaltar, gente, que o abuso não é só o sexual, é o físico, é o emocional, né, Nara? O verbal. O verbal. Muito importante o verbal, gente. É. Então, nesse caso, eu acho que vai até mais além, eu acho que começa lá da infância, eu acho que é importante agora, falando ali para os responsáveis, para os pais, né, das crianças e adolescentes, que desde pequeno precisa falar na linguagem, se for uma criança, falar na linguagem da criança, aí vai vindo para a fase da pré-adolescência, depois da adolescência, os pais explicarem o limite, a criança entender: "Olha, não pode tocar aqui, sua mamãe e papai pode dar banho". Tem as partes certas para tocar, não pode deixar um adulto tocar. Por que da importância disso? Porque lá na frente uma criança de 6 anos vai identificar que tem alguma coisa errada. "Ai, por que que o tio tá passando a mão na minha bundinha? Por que que o coleguinha tá fazendo gestos obscenos para mim?". Então é importante que isso venha desde lá da primeira infância. Que os pais se atentem a isso para ter esse diálogo, precisa existir esse diálogo. Se os pais não tiverem esse diálogo com essas crianças e adolescentes, aí chega nesse ponto que nem a criança e adolescente sabe até onde é o limite. Precisa começar dentro de casa, essa prevenção, né? Vamos dizer Sim. assim. E a criança não, porque ela é muito pequena ainda, ela não consegue distinguir, mas ali na pré-adolescência, a partir do momento que a menina e o menino falar: "Tá me incomodando, tá, isso não tá legal, tem alguma coisa estranha", ali já é o não. Então precisa se atentar a esses sinais e principalmente os pais precisam ensinar desde cedo, fazer essa prevenção em casa. Nas escolas, fazer a prevenção nas escolas, importante. A gente está aqui no Maio Laranja, mas a prevenção ela tem que ser o ano todo. A gente usa o Maio Laranja para destacar, né, essa campanha aí do 18 de maio, mas ela tem que ser de janeiro a janeiro. As escolas ali, a família, né, conselho tutelar, essa rede de proteção, trabalhar ali nos espaços, né, que atende diariamente as crianças e adolescentes. Porque, gente, os casos de abuso, eles acontecem mais do que a gente imagina, sabe? Então, assim, é papel nosso, né? É papel nosso enquanto educadores, enquanto escola, enquanto sociedade no geral,
trazer essa proteção para essas crianças e adolescentes, que muitas vezes, como a Nayara falou, não tem essa informação lá na casa. Lá em casa a gente não fala sobre isso, mas quem vai falar? Nós precisamos falar enquanto sociedade, enquanto pessoas que estamos em contato com esses adolescentes. E um recado, gente, pai e mãe que nunca falou sobre isso com seus filhos, comece a falar, comece a prevenir em casa, porque são traumas que podem ser evitados na vida de muitas crianças, de muitos adolescentes. Porque e essa proteção, né, ela é família, é Estado, é Sim. sociedade, é todo mundo. Então todo mundo tem que estar aí nessa defesa, é obrigação de todo mundo e dever de todo mundo proteger e garantir a proteção integral. Tá na nossa Constituição, tá aqui no ECA, Sim, tá previsto em lei, gente, tá? Não é uma opção, não, é lei, é é dever. dever. Muitas vezes o abuso não vem só da força, e sim é de presentes, elogios e etc. Quais são os sinais de alerta ali que o jovem deve ficar atento ali? Então boa, Ana, realmente, porque a violência sexual, ela não é só o ato cometido, né, ela pode ser através do ato consentido ou não, através da ameaça, da chantagem, aproveitamento da vulnerabilidade social. Que é um alerta aí? Acho que quando, o adulto tá ali muito constante ali, mandando presente, falando: "Olha, não conta para sua mãe, não conta para seu pai", ou, "Vou te dar uma bolsa, vamos no cinema, vou te dar uma bolsa, você deixa eu passar a mão em alguma parte do seu corpo", tanto para menina quanto para menino. Ali já é um sinal de alerta. Então precisa se atentar a isso, por isso que é importante, novamente eu falo, os pais conversarem com seus filhos diariamente, para os filhos também sinalizarem que tem alguma coisa de errado, né, um adulto que fica o tempo todo dando presente do nada, elogiando demais, falando: "Olha, eu tô fazendo, mas você não conta para ninguém, vou te dar uma bala, um chocolate, você me dá um selinho", aí você já pode ver que tem alguma coisa de errado ali. E aí a criança, o adolescente precisa conversar com os responsáveis, às vezes está com medo, está com receio, está com vergonha, conversa com algum familiar ou conversa na escola, conversa com alguém adulto, com o vizinho, alguém que ele se sinta confortável para pedir ajuda e falar que: "Olha, tem alguma coisa de errado, você pode me ajudar?". E aí a gente vai sinalizar para a gente conseguir estar ajudando essa criança, esse adolescente. Nayara, o jovem ele dá mudanças de comportamento a todo momento. Para os pais, para os professores que estão assistindo, na verdade é a sociedade no geral. Quais seriam os primeiros indícios de que algo muito errado está acontecendo, que um jovem pode ter quando ele está passando por alguma dessas violências? Então e a gente tem muito isso no conselho. Quando a criança por mais que, a criança ou adolescente tenha mudança comportamental que é natural, mas tem um momento que você fala assim: "Não, tá além daquilo". Então a criança começa a apresentar, perda de apetite, muita sonolência, isolamento, irritação, uma mudança comportamental brusca, queda no rendimento da escola, às vezes infrequência escolar ou até evasão escolar, depressão. Às vezes quer ficar muito tempo só nas telas ali, parece que se refugiando de algo. Deixa eu ver mais o que. Choro constante, ou às vezes alegria demais, aí do nada tristeza demais. Então são sinais ali que de alerta que tem alguma coisa que aconteceu ali, que pode estar acontecendo. E aquele porque às vezes, a criança adolescente não fala, ele silencia, ele fica com vergonha, ele fica com medo, mas o corpo reage. E a forma do corpo reagir são nessas características que eu acabei de mencionar, né, alguma delas. Então precisa ficar atento, e tem muito no conselho quando a gente atende, né, supostas situações de violência sexual, ou outras formas de violência física, né, verbal, entre várias outras. A mãe sempre chega falando de uma mudança muito brusca no comportamento daquela criança e adolescente, e muitas vezes nem a mãe sabe o que está acontecendo. Ela não entende, né? Ah, é a Não. puberdade, ah, é porque às vezes não, Isso. né? Muitas mães já sinalizam, falam assim: "Gente, mas ela nunca me deu trabalho na escola, agora tá faltando, tá respondendo, tá brigando todo dia com o colega na escola, tá brigando com o professor". Então ali já tem algo, fala: "Não, tem alguma coisa que tá acontecendo". E aí muitas vezes esses jovens não falam, essas crianças não falam, e aí tem essa rede de proteção novamente, porque a gente só funciona com
com a rede de proteção, não tem como o conselho tutelar atuar sozinho, a gente precisa dessa rede de proteção, a rede de proteção precisa da gente, é um círculo, né. Sim. E para essa rede de proteção, com o tempo, entender o que possa estar acontecendo ali, e aí futuramente, né, se não foram tomar todas as medidas que tinham que ser tomadas naquele momento, mas futuramente elas serão tomadas. Ok. E quando o adolescente sente que algo está errado, mas o agressor é alguém da família ou é alguém próximo ali, eh, quais que é as medidas que ele tem que tomar primeiro? Como é que é o grito de socorro, vamos dizer assim, primeiro, né? Então, se a situação está acontecendo dentro de casa e ali ele fala: "Mas para quem que eu vou pedir ajuda? Está dentro da minha família, o que que eu vou fazer?" O que que a gente orienta? Peça ajuda na escola. Por que que eu falo escola? Aquela criança, aquele adolescente está ou deveria estar todos os dias na escola. Então por isso que a maior parte dos nossos comunicados vem da escola, porque são eles que estão ali diariamente com essas crianças e adolescentes. Então chega na escola, pede ajuda ali para sua professora, para a coordenadora, para a diretora, e aí elas vão tomar todas as medidas cabíveis, né, vão estar vai ser acionado o conselho, a gente vai estar chamando essa família para proteger aquela criança adolescente, porque na verdade não é a criança adolescente que tem que sair de casa, quem tem que sair é o suposto agressor. Sim. A criança ou adolescente é a vítima, né? A vítima é quem é Exatamente. protegida. Ô, Nayara, não tem como a gente falar hoje de abuso sem mencionar as redes sociais, né? Porque hoje elas estão aí, a rede social está aí, os aplicativos estão aí, e é uma realidade no meio dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. É, como é que acontece hoje esse abuso pelas telas? Como é que eu consigo, um jovem, uma criança, um adolescente hoje consegue identificar, olha, tem alguma coisa estranha. A questão também das fotos, né, íntimas, que são muitas vezes compartilhadas, que a gente sabe que tem histórias que geraram aí problemas enormes. Como é que o conselho hoje vê essa questão desse uso excessivo de telas, dessa vulnerabilidade que sai do contexto que a gente estava acostumado na história, né, da questão do abuso, que hoje ele tem mais uma vertente que é através da internet, das redes sociais. Então, é uma coisa, né, que hoje está no alto e infelizmente, né, agora tem o ECA digital, né, que tem algumas Importantíssimo. proibições ali, né, que agora precisa ser cadastrado, precisa ter 18 anos, precisa da aprovação ali do pai e da mãe para entrar em algumas plataformas. A gente sabe que isso também vai levar um tempo, né, que esses sites precisam, acho que tem um Pra tempo aí de implementar, 2 né? anos, acho que é isso, para ser validado isso aí. Mas o que que acontece? Muitas das vezes, aí eu falo mais de adolescente, ele não consegue identificar ali, porque atrás disso vem várias trocas. Vem um Pix na conta, vem um presente, e dependendo da vulnerabilidade daquele adolescente ou daquela criança, naquele primeiro momento ele não vai conseguir identificar. E aí a gente volta de novo naquela mesma questão, os pais precisam estar fiscalizando constantemente. A gente sabe que é corrido para todo mundo, pai e mãe trabalham, a gente sabe de toda a realidade, a gente precisa ser falada, né. Não adianta a gente falar que não é Não corrido, existe, né? mas precisa se atentar, precisa fiscalizar, logar a conta daquele adolescente na conta dos responsáveis. "Ah tá, mas vai tirar a privacidade minha?", né, um adolescente falando para o pai. Em alguns momentos é necessário. Porque hoje tá demais. E a gente tem atendido muito lá no conselho tutelar. À medida que a gente aplica, encaminhar para o Ministério Público, para a Delegacia de Proteção à Família e para a rede de proteção. Então, tudo quanto é dados que a família tiver, ela guarda ali, tira print e a gente anexa tudo no processo, né? E isso aí vai virar um processo, depois as partes vão ser ouvidas. Mas precisa ter essa fiscalização. E também eu acho que precisa ser falado isso mais com os jovens, sobre o perigo que é. Se fala, mas eu acho que ainda precisa se falar mais ainda. Tem muita questão, né, o jovem, adolescente, todo mundo diz: "Ah, não tem nada a ver, isso é bobeira". Gente, não, não é. Às vezes parece uma coisa boba, você vai olhar e fala assim: "Não, nada a ver. Ah, é só uma fotinha. Ah, não tá mostrando meu rosto". Gente, isso é muito perigoso, os casos são cada vez mais alarmantes, e por trás daquela tela vocês não sabem quem é a pessoa que tá ali. Às vezes você tá achando que tá falando com um adolescente da sua idade, mas não é.
Isso é muito perigoso. A Nayara falou isso mais cedo, e eu vou voltar a frisar o que a Nayara falou. Isso tanto para o menino quanto para a menina, né? Porque às Sim. vezes eu percebo que existe também um mito, né? Que acontece com meninas. Não, gente, acontece com meninos, acontece com meninas, acontece com criança, acontece com adolescente, acontece até com gente adulto. Sim. Né? Então, e é realidade. Não espere, né? Tem aquilo que só, não sabe. Até acontecer comigo, eu achava que não acontecia. Não espera isso acontecer com você para você ver que isso verdadeiramente acontece, porque é muito perigoso. E uma vez, gente, que cai na rede, uma vez que está nas redes sociais, uma vez que aquilo se espalha, parar uma foto, vamos falar claramente, parar um nudes que você mandou é muito delicado e muito difícil. Então, fiquem atentos a esses detalhes. É. E é importante também, né, essa criança e adolescente ter o diálogo com os pais, porque a partir do momento que um adulto marca o encontro ali, você não sabe com quem que você está conversando, mas se você tem essa confiança com seus pais, você vai falar assim: "Olha, um estranho marcou encontro comigo, um estranho tá pedindo fotos da minha parte íntima, ou tá com os assuntos que por que tá com esses assuntos comigo?". Então é importante ter esse diálogo, os pais conversarem sempre com os filhos, porque sem essa prevenção, gente, não tem como. Não, a rede também não consegue atuar se não trabalhar com a família. Como é que você trabalha com criança e adolescente sem trabalhar com a família? É É uma extensão, impossível, né? sim. Então não adianta a gente fazer esse trabalho só com os alunos ali nas escolas, né. Precisa ter esse trabalho também com os responsáveis, precisa trabalhar com essa família, precisa trabalhar com todo o núcleo. Existe uma responsabilidade, né, de todo esse núcleo para com essa criança, para com esse adolescente. Nayara, se um jovem pega e envia uma foto íntima e agora está sendo chantageado, qual que é o papel do Conselho Tutelar nesse tipo de crime digital? Uhum. Ana, a primeira coisa que deve ser feita, os pais precisam fazer um boletim de ocorrência, né. Posteriormente a isso, pode estar indo ao conselho tutelar, e lá a gente vai aplicar todas as medidas protetivas. A gente vai encaminhar para a delegacia, né, de proteção à família e ao Ministério Público. Se a família souber quem que é o suposto, chantageador, né, ali o agressor, a gente pede a medida de afastamento do suposto agressor e aplica as medidas protetivas, que é para a rede de proteção, né. Encaminha para esse adolescente ou essa criança para fazer um acompanhamento psicológico, essa família para ser assistida aí pelo CRAS, pela saúde, entre outros membros da rede de proteção. Gente, a gente falou de 18 de maio, falou de Maio Laranja. E para finalizar, eu deixei essa pergunta por último para ficar bem fresco na cabeça de vocês. Nara, por que surgiu o 18 de maio? O que que é o 18 de maio? O que que é um mês que simboliza essa luta? Como você falou, tem que ser de janeiro a janeiro, mas maio é escolhido o mês de símbolo, né, da luta contra o abuso e exploração sexual infantil. Por que que surgiu? Então, em maio, né, uma criança de 8 anos, né, ela foi sequestrada, violentada e assassinada. E esse crime, ele permanece impune até hoje. Então foi se escolhido o Maio Laranja para simbolizar essa luta aí, né, contra o abuso sexual contra criança e adolescente, né, a violência sexual, de um marco mesmo que marcou aí, que foi em maio, né, e aí permanece impune. Então, para que isso não permaneça mais impune, que todos os dias as pessoas denunciem, peçam ajuda e combata isso que cada dia infelizmente o número tá gritante, né, tá Se tre não me engano, a cada 2 minutos uma criança é abusada no Brasil. isso. Gente, isso é muito sério. Você pensa que a gente está conversando aqui agora, nesse episódio, quantas crianças já foram abusadas no Brasil? Quantos adolescentes já foram abusados? Os dados são alarmantes, gente. E eles são sérios, eles são muito reais, né, Mayara? Sim, eu fiz um breve levantamento no CIPA, que é o Sistema de Informação da Criança e Adolescente, que é onde o Conselho Tutelar é um sistema nacional, é onde a gente aplica as medidas protetivas. Do dia 1º de janeiro ao dia 31 de março, foram notificados entre estupro de vulnerável, abuso sexual, assédio sexual, 66 casos. E isso Só dado nesse desse ano ano de de dois mil e 2020. vinte e Gente, vocês seis. estão a seriedade, né? É muito. Então precisa, a sociedade, a comunidade, a gente precisa denunciar,
porque só denunciando para a gente combater. E a gente precisa acreditar que isso vai mudar, essa realidade vai mudar, que isso não pode acontecer, que é dever de todos nós proteger nossas crianças e adolescentes. E a luta ela é diária, gente. Então, agora, né, a comissão do Proteja, né, do dia 1º ao dia 30, né, vai ter as ações, né, inclusive a FET está aí junto, Conselho Tutelar, toda essa rede de proteção. Ainda não lançaram o cronograma, mas já já vão lançar. E é importante todo mundo estar indo abraçar essa causa. Maio é o mês escolhido do combate, mas as ações têm que ser preventivas o ano inteiro. Mas é importante estar todo mundo ali, juntos nessa causa que é tão importante, nessa luta, Nessa luta, né? que é tão gritante, né, e necessária. Agora uma pergunta muito importante. Além do Disque 100, tem outro meio de contato, assim, que o jovem possa estar ali, né? WhatsApp ou redes sociais que a gente possa estar entrando, o jovem possa estar entrando em contato com vocês? Sim, pode estar indo pessoalmente na sede do Conselho Tutelar, né, que duas está no Abadia no mesmo endereço, uma está ali no Mercedes, ali perto da Praça Pôr do Sol. Nós temos nosso Instagram oficial, que é Conselho Tutelar, depois eu passo o hashtag para Vai vocês. estar, gente, na descrição do vídeo, vão estar todas as informações, os endereços que a Nayara tá dando aqui, tá bom? Pode ser também por e-mail. E aí também tem, né, tem a polícia, o Disque 190, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiro, e acho que são esses, né? Todos esses órgãos recebem esse tipo de denúncia, né? Isso, todos. E com total sigilo, não precisam ficar com medo. Até se o adolescente for lá, quiser fazer uma denúncia, vai sair como uma denúncia anônima. Então ele não precisa ficar com medo de pedir ajuda. E também os outros espaços aí, né, as escolas, né, a FET, que eles podem estar pedindo ajuda ali e posteriormente eles entrarão em contato com o Conselho Tutelar. Certo. Nayara, se um jovem hoje, um adolescente está passando por essa situação, né, de abuso, qual o recado, para finalizar o nosso podcast, gente, qual o recado, Nayara, que você daria para esse jovem hoje? Qual mensagem que você deixaria para esse jovem que está passando por uma situação de abuso? Eu falaria para esse jovem que eu sei que a dor dele deve ser imensurável, eu não consigo imaginar, mas que ele não silencie, não silencie, não se sinta culpado, porque ele não é o culpado, ele é unicamente a vítima, e ele precisa pedir ajuda, não precisa ter medo, mesmo que se tiver aí, o agressor estiver pertinho de você, não tenha medo. Todos nós estamos aqui para ajudar, para acolher, para escutar, para proteger. Então não silencie, por mais que seja difícil, doído, mas peça ajuda, porque a gente está aqui para ajudar e a gente vai ajudar. Ana, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Ana, pela sua participação. Gente, um podcast tão lindo quanto esse, informativo, de proteção. Se protejam, pais e mães, que essas palavras que a Nayara falou aqui, que essas orientações que ela deu aqui, possam realmente ser eficazes dentro da vida das famílias de vocês. Um beijo no coração. O podcast Conexão Jovem vai ficando por aqui hoje. Obrigada, gente. Denunciem.